E a gente sabe, né, irmãos, que sem Jesus nós nada somos e sem Jesus nós nada podemos fazer. E a melhor definição de Jesus para nós é o que está escrito lá em Apocalipse 19:13. Quando João vê, né, ele vestido com as vestes salpicadas de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos em contato com o próprio Cristo. A palavra de Deus em espírito, a palavra de Deus revelada ao nosso coração, ela vem para redarguir, ela vem para exortar, ela vem para admoestar, ela vem para alinhar a nossa vida com Deus. Deus me deu uma graça de escrever sobre os 7 livros do Apocalipse. E o que mais me chamou a atenção é que a única igreja que o Senhor fala que a porta está aberta e que não fechará é a da Filadélfia. Porque a igreja da Filadélfia é a igreja mais alinhada com o Evangelho. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os 7 pilares do Senhor estejam sobre nós estejamos sobre eles. Santidade, integridade, honestidade e assim sucessivamente. E hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso interior. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito, mas o adorem em verdade. O Dr. Celso trouxe aqui o Salmo 1, que fala sobre o justo e fala sobre o ímpio. Ambos são conhecedores da palavra, tanto o justo como o ímpio. Só que o ímpio, quando ele conhece, quando ele tem um contato com a palavra, segundo o livro de Salmos 50, ele lança a palavra para detrás dele. E ele dá a mão para o inimigo e caminha com o inimigo. O justo não. O justo, ele paga a Deus os seus votos. E quando ele precisa, ele clama a Deus na angústia, e Deus ouve, e Deus responde. Quando eu digo que ambos eles conhecem a palavra de Deus, é porque o próprio Deus fala para o ímpio: o que tem tu que recitar os meus mandamentos e os meus estatutos. Então ambos têm o conhecimento, né? A diferença é que o justo, ele, além de ser lavado pelo sangue de Cristo e separado por Deus, ele é praticante do Evangelho. Ele é alinhado com o Evangelho, ele tem o temor de Deus no seu coração. E quando o Dr. Celso conversou comigo no hospital, e em casa, Deus me deu uma mensagem. E o título da mensagem que Deus me deu é essa aqui: o secreto virá a público. Mateus capítulo 6, no versículo de número 6, você pode olhar comigo, por favor? Mateus capítulo 6. No versículo 6. Essa declaração de Jesus antecede o versículo 5 em diante. Antecede a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Deus não é contra a gente orar aqui em pé, Deus não é contra a gente orar na sinagoga, Deus não é contra a gente orar na igreja. Mas Deus é contra a gente orar para ser visto. Tá? Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o nosso íntimo vai ser exposto. A palavra de Deus diz que aquilo que não for exposto em vida vai ser apregoado no telhado uma vez, uma certa feita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso íntimo. Isso é tão verdade que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Samuel vai ungir Davi, a primeira coisa que ele vê, a primeira pessoa que ele vê é o Eliabe. E quando ele vê o Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele diz assim: eis que verdadeiramente está diante do Senhor o seu ungido. Ele pega do azeite e ele vai ungir Eliabe. E Deus fala não. Por quê? Porque o Eliabe, ele tinha algo dentro dele que Deus rejeitava. Por isso que a gente não pode nunca definir quem foi para o céu e quem não foi para o céu. Porque a salvação é indivíduo. A salvação é individual. O arrebatamento vai ser também individual. A Bíblia fala que um vai ser tirado e o outro vai ser deixado.
Então ninguém conhece ninguém a não ser o próprio Cristo. Ninguém conhece ninguém a não ser o próprio Deus. Nós é que temos que nos examinarmos a cada dia. A cada dia nós devemos olhar para dentro de nós e devemos alinhar cada vez mais a nossa vida com o Senhor. O temor a Deus é aquilo que nos preserva do laço da morte. O temor a Deus é um princípio da sabedoria. O temor a Deus é um respeito que nós, como igreja, devemos ter diante do Senhor. Assim como houve na igreja dos apóstolos. A Bíblia fala que o povo temia tanto ao Senhor e temia e respeitava tanto aqueles homens que a Bíblia fala que ali acontecia maravilhas, milagres, coisas maravilhosas aconteciam naquele lugar. E hoje a gente vê o temor de muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso de vocês aqui, mas o temor de muitas pessoas estão esfriando. A gente lida com o ser humano, a gente lida na obra de Deus com pastores, a gente lida na obra de Deus com obreiros, com membros, e a gente vê o temor a Deus em relação às coisas de Deus, à casa de Deus, ao altar de Deus, sendo tratado de uma forma muito desprezível. E nós, como igreja, nós devemos sermos cada vez mais alinhados e cada vez mais apegados às coisas do Senhor. Enquanto eu estava ouvindo essas canções, Deus me lembrou de um velório que eu fiz essa semana, em Eclesiastes 3, que diz assim, ó, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e também há tempo de colher. Então, entre esse tempo de nascer e esse tempo de morrer, quem que nós estamos sendo? Porque, gente, o Evangelho da Graça é aquilo que me traz a salvação não por obras. É aquilo que me traz a salvação pelo sangue de Cristo. Por eu reconhecer o sangue de Cristo. Por eu acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo Espírito do Pai. Mas por que Jesus não me salva e não me leva? Por que Jesus não me salva e já logo não me leva? Se o propósito dele fosse só salvar, ele me salvava e me levava. Mas ele não tem só o propósito do Evangelho da Graça. Ele tem um propósito do Evangelho do Reino. E no Evangelho do Reino, mesmo antes da lei, já existia princípios a serem respeitados. Uma das coisas que fez com que Adão caísse foi ele ter ferido um princípio. Deus deu um princípio para ele. E ele feriu esse princípio. E o que Deus quer de nós? Esse alinhamento, esse comprometimento como igreja. Nós, como igreja, temos que ter um comprometimento. Hoje eu estava assistindo um vídeo, eu quase chorei. Eu falei, Jesus, eu tenho que fazer mais para o Senhor. Porque tudo indica, gente, que a gente não vai viver mais, não chega a 15 anos. Pelas profecias, não estou falando da minha cabeça, não. Pelas profecias. E a igreja não está preparada. O pastor comentou comigo aqui agora há pouco. Pastor, se eu crer nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, eu falei, creio. E ele falou, o senhor tem visto isso acontecer? Eu falei, não. E ele falou, também não. Mas por que não está acontecendo? Será que a culpa é em Cristo? A Bíblia fala que Cristo fez poucos sinais na terra onde ele viveu, na terra onde ele cresceu, porque as pessoas não estavam acreditando, não estavam crendo nele. Os poucos milagres que ele fez foi impondo as mãos. O que está acontecendo hoje, gente, é que a igreja está buscando as coisas importantes. O que é importante? Carro é importante? Sim ou não? Sim. Casa é importante? Uma mesa farta é importante? Ele é pai, ele tem o melhor para a gente, não é? Só que existe coisa que é mais importante do que o importante. E o que é mais importante? Louco, se hoje pedir a tua alma, para quem será? O que tens preparado? Então, entre o nascer e entre o morrer, existe um caminho que Deus me deixou aqui para eu percorrer. E a minha vida tem que ser para a glória de Deus. A minha vida não pode ser para a carne. A minha vida tem que ser para o Espírito. O Espírito de Deus tem que me dirigir a ponto de eu dirigir as minhas emoções, ter controle sobre a minha alma e a ponto de eu ter controle sobre a minha carne, esmurrar a minha carne a cada dia, para que eu venha ser cheio com o Espírito Santo. Porque, irmãos,
É muito fácil vir aqui pregar. Mas viver uma vida pregando não é para qualquer um. A pessoa que tem uma vida pregando, você pode ter certeza que o espírito dessa pessoa está conectado com o Espírito do Pai. Está conectado com o Espírito de Deus. Uma pessoa como o pastor aqui, tantos anos pregando o Evangelho, tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir, porque não está de pé por acaso. Não está na presença de Deus por acaso. Já passou tanta coisa. Talvez se olhasse para a carne dele, para a emoção dele, assim como eu já passei também, nós já teríamos abandonado. Nós já teríamos desistido. Só que existe uma coisa que nos motiva mais do que simplesmente o resultado daquilo que a gente espera. Aquilo que é importante para nós é a eternidade. É a vida eterna. A vida eterna tem que ser o seu alvo. A eternidade tem que ser o seu alvo. Tudo aqui é vaidade. Claro que você não pode ser 880 também. Porque o Pai quer que você coma o melhor dessa terra. Mas Ele fala colocar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que eu vejo nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, é que entre o espaço de nascer e o espaço de morrer, tem coisas que a gente vai preparando para apresentar para Deus. Você quer ver uma coisa? Deus cria filhos. Quem cria filhos? Somos nós. A Bíblia fala assim que nós devemos criar os nossos filhos no caminho. A gente não tem que criar os nossos filhos ensinando o caminho somente. A gente tem que ensinar no caminho. Meu pai dizia muito para mim assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Talvez você já ouviu isso também. Mas o melhor ensinamento é quando um pai e uma mãe têm um testemunho cristão dentro do seu lar. Quando o pai tem um testemunho cristão dentro do seu lar. E isso é ministério. Então, esse tempo de nascer e esse tempo de morrer, eu vou criar os meus filhos para o mundo, eu vou criar os meus filhos porque eles são a herança do Senhor. É algo que eu tenho para apresentar. A minha esposa é a minha principal ovelha. Ninguém me conhece mais aqui a não ser Deus do que a minha esposa. Ela dorme comigo. Ela está 27 anos comigo. Então ninguém conhece mais eu do que a minha esposa. Agora imagina se eu estou aqui pregando para vocês, vocês não me conhecem. Vocês vão falar, nossa, que bênção, tal palavra, tal. Mas ela me conhece. E como que eu tenho que entregar a minha esposa, o que tem preparado para entregar para Deus? Como é que eu tenho que entregar a minha esposa para Deus? Como igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Como igreja gloriosa. Olha o ministério que eu tenho. Então, entre esse tempo de nascer e esse tempo de morrer, eu preciso exercer a minha missão. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja. E o meu principal ministério é dentro da minha própria casa. Porque é isso que nós vamos apresentar para Deus. É isso que nós vamos apresentar para o nosso Senhor. Assim também aos nossos filhos. Assim também ao nosso ministério. Assim a nossa família. Assim é tudo que Deus deu para a gente administrar. Tudo. Então devemos ir diante de Deus, buscar Ele sabedoria, entendimento, as revelações da palavra. E sobre essas revelações da palavra, a gente deve agir. Mas agir como, pastor? Com toda a dedicação de todo o nosso íntimo, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Até para a gente encontrar Deus, gente, a gente só encontra de todo o coração. Deus olha para o íntimo. Jeremias 29, 12, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Para a gente ver Deus na nossa vida, Mateus 5, versículo 8. Só os limpos de coração é que verão a Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas não duvide no coração, senão não receberá tal homem nada do Senhor.
Marcos capítulo 11, versículo 22 em diante, ali também o Senhor nos mostra que quando nós oramos, nós temos que ter fé em Deus e nós não podemos duvidar no nosso coração. Em Atos, no capítulo 5, fala de um homem chamado Ananias e a sua mulher chamada Safira. E aqui é Novo Testamento, não é Velho Testamento. E eles morreram dentro da igreja. E por que eles morreram dentro da igreja? Por causa da mentira que eles depositaram no altar. Então eu vejo um Deus que se preocupa mais com o íntimo da gente do que com as pessoas aí fora que valorizam mais o exterior. Deus olha para o íntimo. Quando Deus encontrou Davi, Deus encontrou Davi segundo o seu coração. Eu não consigo enganar Deus. Eu não consigo. Nem você consegue. Eu consigo enganar homens, se eu quiser. Mas Deus não. Eu consigo persuadir homens. Eu consigo sorrir para uma pessoa estando com raiva dela. Você não consegue fazer isso? Pode falar. Consegue ou não consegue? Você consegue recepcionar uma pessoa, mas não de coração. Não de coração. Mas Deus a gente não engana. E é do alto que vem a nossa bênção. É do alto que vem a nossa resposta. Então Deus, gente, Ele não trabalha com pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas Ele trabalha com pessoas verdadeiras. Com pessoas sinceras, dispostas a servir a Ele, a amá-lo de todo o coração. Porque quando Deus ele fala que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, Ele está dizendo na questão de obediência. Porque Ele define isso em João, Ele fala assim, aqueles que me amam são aqueles que têm os meus mandamentos e praticam. E esses que me amam serão amados de meu Pai. Eu e meu Pai viremos até essa pessoa e nós faremos dessas pessoas morada. Deus vai morar em você. Assim como você cuida da casa que você mora, Deus vai cuidar de você porque Ele mora em você. Você não vai ser a habitação de Deus porque você fala. Você vai ser a habitação de Deus porque de fato Ele está na sua vida. Porque de fato Ele habita em você. Agora, Deus não derrama vinho novo em odre velho. Mais uma vez, se remete ao quê? Ao nosso íntimo. Se remete ao nosso íntimo. Lá em Mateus, no capítulo 15, abre por favor, em Mateus capítulo 15, no versículo 7, olha só a palavra que Deus colocou no meu coração. O Senhor fala assim, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, essa palavra aqui não é para quem é igreja, para quem é justo, para quem é... Essa palavra aqui fora direcionada a um povo fariseu. O que era o fariseu? Era aquela pessoa que pregava, mas não fazia. Assim como os escribas tinham todo o conhecimento da letra, eles escreviam as leis, só que eles não cumpriam. Hipócrita significa um ator. É aquela pessoa que aparenta ser uma coisa, mas ela não é. Versículo 8 diz assim, ó, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E geralmente essas pessoas que têm um coração longe de Deus, olha o que elas fazem. 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são conselhos de seres humanos. As pessoas, irmãos, que elas não têm uma vida verdadeiramente com Deus, elas vão relativizar a palavra de Deus para continuar no pecado. Elas vão trazer o entendimento da palavra de Deus para maquiar o seu pecado. Nós estamos vivendo um período que é o período da igreja da Laodiceia. Esse período da igreja da Laodiceia significa o quê? A igreja morna. É a igreja que relativiza a palavra de Deus porque não quer renunciar. Porque não quer viver o compromisso da aliança com Cristo. E o triste é que as igrejas mais cheias, ou a maioria delas, não digo todas, estão pregando uma hipergraça em cima dessa relativização.
E se Jesus voltar, essas igrejas estão enquadradas nas 5 tolas, 5 nécias, que não pagaram o preço pelo azeite. A salvação é de graça, irmãos, mas o azeite não. Vou repetir. A salvação é de graça, mas o azeite não. Porque você pode observar que nem todo mundo tem a mesma unção. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem não planta nada. Então o azeite não é. Porque aquelas 5 virgens que ficaram do lado de fora, depois tiveram que pagar o preço pelo azeite. Essas 5 virgens que ficaram do lado de fora, é a igreja que não tem compromisso. Coisa séria. É duro, é triste. Quem é pastor de verdade chora por causa disso. Porque estão priorizando as coisas importantes, não a mais importante. Porque não querem renunciar. É como o jovem rico. Custa muito para ele. E eu não acredito, gente. Eu noivo com uma pessoa, sendo que ela não renuncia para construir um caminho para o casamento comigo. Eu não acredito nisso. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17 anos. E a gente sentou e ali começamos as renúncias. Porque a nossa vida, doutor, era uma vida de solteiro. Então, quando você tem uma vida de solteiro, é uma outra cabeça. Mas quando você começa a ter uma vida, ou começa a caminhar para uma vida a 2, você tem que mudar a sua cabeça. Porque senão você faz o outro sofrer. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Então eu não posso dizer que eu sou noiva do Senhor se eu não honro a minha parte na aliança. Eu tenho que honrar. Isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com reino. Isso tem a ver com compromisso. Amém, Jesus? Deus quer um povo compromissado. Deus quer um povo na presença dEle, servindo a Ele de todo o coração. Nós precisamos trazer para a igreja preceitos, não de homens, mas precisamos trazer para a igreja preceitos de Deus. Eu não posso, o pastor sabe disso, o doutor Celso sabe disso, a gente não pode trazer a igreja para a gente. A gente não é o centro da igreja, o centro da igreja é Cristo. O centro da igreja é a palavra de Deus, é isso que você está recebendo e muitas vezes você não vai sair feliz numa pregação, você vai sair com o coração partido, porque você vai sair fazendo uma reflexão dentro de você. Assim, quando Pedro converteu 3.000 almas, a Bíblia fala que quando Pedro converteu 3.000 almas, ele foi exortando a igreja, exortando, e o coração daquele povo ficou partido, e eles batiam no peito, 3.000 almas se converteram. Porque eles fizeram uma reflexão. A gente não sabe de tudo. A gente tem que estar aberto para aprender o que Deus tem para nos ensinar. Irmão, você já imaginou um pastor que é uma mentira no altar? A morte está ali. Anani e Safira, a morte estava ali. Geazi procurou uma oportunidade para tirar de Naamã dinheiro, prata, ouro. Como é que pode? Quando ele chega, o profeta fala assim, Geazi, onde você foi? Não fui a lugar nenhum. Puxa, mentiu de novo. Olha o íntimo. Olha o íntimo. E hoje, gente, as pessoas são sinceras, hoje, elas arrumam muitos inimigos. Mas é melhor uma amizade sincera do que algo, irmãos, que é em verdade do seu lado. Melhor um amigo sincero. Muito melhor. Machuca. Fere bastante. Dói. Parte o coração? Parte. Mas agora meu pai falava, arde mais sara. Dói mais sara. E nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para brincar. Ou a gente é igreja, ou a gente vai ficar. Ou a gente se alinha com Deus, ou a gente vai ficar.
Ou a gente aceita o evangelho e para de fazer do evangelho aquilo que a gente quer que seja, do nosso jeito, ou a gente vai ficar. O Senhor olha para o interior. O Senhor olha para o nosso íntimo. Ele olha para o nosso coração. E para encerrar, qual que foi o título da mensagem? O oculto, o secreto, virá público. Quando Davi ele venceu o urso e o leão, ninguém soube. Né? Tava só ele, as ovelhas, aí veio o urso. Ele venceu. Aí veio o leão. E ele venceu. Agora está Davi diante de quem? De Golias e do exército dos filisteus. E aí o Saul fala para ele assim, mas como é que você vai lutar com eles? Aí o Davi fala lá em 1 Samuel 17, 34 e 35, vamos ler para a gente encerrar? 1 Samuel 17, para não ficar só nas minhas palavras. 34 e 35. O 33 fala assim, ó, o 33. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, 34, 17 e 34, 1 Samuel. Então disse Davi a Saul, olha o que ele disse, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, e assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. A melhor garantia de você ser vencedor numa batalha é você ter consciência de quem você é diante de Deus. Quando ele venceu o urso e o leão, ninguém viu. Ninguém viu. Esse culto aqui, ó, ninguém está vendo. Deus está vendo. O rebanho que o Davi tinha era um rebanho pequeno. Ninguém sabia. Davi estava no anonimato. Mas Davi, ele lutava mesmo pelas suas ovelhas. Ele defendia as suas ovelhas. E quando o inimigo entrava no meio, ele arrancava da boca do inimigo. Ele guerreava. Isso ele está falando. Saul não sabia. Ninguém sabia. Ninguém conhece o seu coração. Ninguém sabe o que você tem plantado diante de Deus. Ninguém sabe a sua obediência a Deus. Mas isso vai contar muito na hora que apareceu Golias. Entendeu agora? Isso vai contar muito na hora que apareceu Golias, gente. Muito. Muito. Na hora que o Golias apareceu, você fala, o Deus que me deu vitória. Ó, quem vence onde ninguém vê. Entendeu? Nós temos lutas. Temos ou não temos? Temos tentações, temos ou não temos? Temos. Mas quando nós vencemos nós mesmos, nossos sentimentos, quando nós vencemos aqui dentro, você pode ter certeza, você vai vencer em qualquer lugar. Aleluia. Em qualquer lugar. Qualquer gigante que aparecer na tua frente, você vai olhar ele como um incircunciso filisteu. Você não vai nem chamar ele de gigante, você vai chamar ele de Golias. Porque gigante, grande, tremendo, terrível, é o nosso Deus. Ele é o varão de guerra. Ele é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo Roberto está com a agenda aberta para visita no lar.
Você que precisa de um atendimento, orientação, oração, entre em contato pelo número 67 98462 2040 e agende uma visita do apóstolo no seu lar.